Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos explorar uma história realmente perturbadora, a do alemão Karl Denke, um homem que ficou conhecido como o colecionador de cadáveres. Este caso é extremamente chocante, pois Denke era visto como um membro respeitável da sociedade, mas por trás dessa fachada, escondia um segredo sombrio e aterrorizante. Vamos nos aprofundar nesta narrativa obscura, que remonta ao final do século XIX, na Alemanha. Poucos conhecem os detalhes deste crime horrendo, mas é importante entender como alguém, aparentemente normal, pode cometer atrocidades tão extremas e por tanto tempo, sem ser descoberto. Nosso objetivo aqui é explorar quem era Karl Denke, entender como ele conseguiu manter sua dupla vida por tanto tempo, e refletir sobre as implicações deste caso perturbador. Vocês estão prontos para mergulhar nesta história sinistra? Então vamos começar. Karl Denke nasceu em 1872 em Münsterberg, na Silésia, que na época fazia parte do Império Alemão. Ele era filho de um fazendeiro e cresceu em uma família humilde, mas aparentemente respeitável. Desde cedo, Denke demonstrava ser um homem reservado, introvertido e até mesmo tímido em suas interações sociais. No entanto, por trás dessa fachada de normalidade, havia uma escuridão que poucos poderiam imaginar. Ao longo de sua vida, Karl Denke construiu uma imagem de cidadão exemplar na comunidade. Ele trabalhava como artesão, fazendo e consertando móveis, e era visto como uma pessoa educada, de bom caráter e bem integrada socialmente. Ninguém poderia imaginar que, na verdade, ele escondia um terrível segredo. Quem era Karl Denke? Por muitos anos, Karl Denke viveu uma vida aparentemente normal e tranquila na pequena cidade de Münsterberg. Ele nunca se casou e morava sozinho em seu humilde apartamento, onde também mantinha sua oficina de móveis. Denke era considerado um homem reservado, mas respeitado pela comunidade local. Apesar de sua aparência discreta, Denke era visto como uma pessoa de confiança e até mesmo admirada por seus pares. Ele participava ativamente da igreja, era membro de associações comunitárias e até mesmo ocupava cargos de liderança em algumas delas. Essa imagem de cidadão exemplar fez com que Denke passasse despercebido por décadas, enquanto escondia seus terríveis segredos. No entanto, por trás dessa fachada de normalidade, Karl Denke era, na verdade, um serial killer implacável. Estima-se que, ao longo de sua vida, ele tenha assassinado dezenas de pessoas, muitas delas mendigos e viajantes que passavam pela região. Denke os atraía para sua casa, sob o pretexto de oferecer abrigo e comida, e então os matava de forma brutal. O que é ainda mais perturbador é que Denke não apenas assassinava suas vítimas, mas também as desmembrava e consumia partes de seus corpos. Ele se tornara um verdadeiro colecionador de cadáveres, guardando os restos mortais em sua casa e até mesmo vendendo a carne de suas vítimas para a vizinhança. Esse comportamento macabro e canibalístico chocou a todos quando finalmente à tona. Então, por trás da imagem de um homem respeitável e integrado na comunidade, havia um monstro que vivia entre eles, cometendo atrocidades impensáveis. A descoberta dessa dupla vida de Karl Denke abalou profundamente a pequena cidade de Münsterberg e deixou a todos se perguntando como alguém poderia esconder tamanha crueldade por tanto tempo. Os crimes de Karl Denke. As atrocidades cometidas por Karl Denke viram à tona em dezembro de 1924, quando as autoridades locais foram chamadas à sua casa para investigar um incidente aparentemente banal. No entanto, o que encontraram lá dentro os deixou horrorizados e chocados. Tudo começou quando um homem chamado Karol Kuhn, um mendigo que passava pela região, foi visto entrando na casa de Denke e nunca mais saiu. Preocupados, os vizinhos acionaram a polícia, que foi até a residência de Denke para investigar. Ao chegar lá, os agentes se depararam com uma cena de terror. No interior da casa, encontraram o corpo mutilado de Karol Kuhn. Mas isso não foi tudo. Ao revistarem mais a fundo a propriedade, as autoridades fizeram uma descoberta ainda mais perturbadora. Dezenas de restos mortais humanos, cuidadosamente armazenados e catalogados por Denke. Ficou claro que aquele homem que aparentava ser um cidadão respeitável, na verdade, era um serial killer implacável, que havia assassinado e desmembrado inúmeras vítimas ao longo dos anos.
Estima-se que o número de pessoas mortas por Denke possa chegar a dezenas, talvez até mesmo centenas. O modus operandi de Denke era aterrador. Ele atraía suas vítimas, geralmente mendigos e viajantes, para sua casa, sob o pretexto de oferecer abrigo e comida. Uma vez lá dentro, Denke os assassinava de forma brutal, muitas vezes esfaqueando-os ou esmagando seus crânios. Em seguida, ele desmembrava os corpos e guardava as partes em caixas e barris espalhados pela casa. Ainda mais perturbador, Denke chegava a vender a carne de suas vítimas para a vizinhança, fazendo-os acreditar que se tratava de carne de porco. Alguns moradores até mesmo consumiram, sem saber, os restos mortais daqueles que Denke havia assassinado. A descoberta desses crimes hediondos chocou a pequena comunidade de Münsterberg. Como um homem tão aparentemente normal e respeitável pôde se envolver em atos tão bárbaros e desumanos por tanto tempo? Essa é uma pergunta que ainda ecoa até os dias de hoje. O legado de Karl Denke. O caso de Karl Denke, o colecionador de cadáveres, deixou um legado perturbador e duradouro, não apenas na comunidade de Münsterberg, mas também na história da criminologia e da psicologia forense. A descoberta dos crimes de Denke abalou profundamente a pequena cidade alemã. Como um homem tão bem integrado na sociedade pôde esconder sua verdadeira natureza, sádica e assassina por tanto tempo? Esse questionamento assombrou os moradores, que se sentiram traídos e aterrorizados ao perceber que um serial killer morava entre eles. O caso de Denke também lançou luz sobre as falhas nos sistemas de monitoramento e vigilância da época. Como um criminoso tão prolífico pôde evitar a detecção por décadas? Essa revelação levantou debates importantes sobre a necessidade de mecanismos mais eficazes para identificar e prevenir esse tipo de comportamento desviante. Além disso, o caso de Denke se tornou um objeto de estudo para profissionais da área de criminologia e psicologia forense. Eles buscaram entender os fatores psicológicos, sociais e ambientais que contribuíram para o desenvolvimento de um serial killer tão meticuloso e dissimulado. O legado desse caso também se estende à importância da empatia e da vigilância comunitária. Muitos se questionaram como os vizinhos e a comunidade não perceberam nenhum sinal ou indício dos crimes de Denke. Esse episódio serviu como um alerta sobre a necessidade de estarmos atentos aos sinais de alerta e de cultivarmos uma sociedade mais atenta e solidária. Embora o caso de Karl Denke, o James colecionador de cadáveres, seja pouco conhecido em comparação a outros serial killers famosos, sua história permanece como um lembrete perturbador dos limites da natureza humana e da importância de estarmos vigilantes para identificar e prevenir tais atrocidades. Chegamos ao final desta jornada sombria pela história de Karl Denke, o colecionador de cadáveres. Ao longo deste vídeo, exploramos quem era este homem por trás da fachada de respeitabilidade, os horrendos crimes que ele cometeu e o legado perturbador que deixou para a comunidade de Münsterberg e para a história da criminologia. É realmente chocante constatar que um indivíduo, aparentemente normal e integrado na sociedade, pôde esconder, por tanto tempo, uma natureza tão cruel e sádica. O caso de Denke nos lembra que por trás das aparências, por vezes podem se esconder os maiores monstros. Essa história nos instiga a refletir sobre a importância da empatia, da vigilância comunitária e da capacidade de identificar sinais de alerta. Mesmo em pessoas que parecem ser exemplares, devemos estar atentos aos nossos semelhantes, cultivando uma sociedade mais solidária e proativa na prevenção de tais tragédias. Portanto, convido vocês a compartilharem suas impressões e opiniões sobre este caso perturbador nos comentários abaixo. Discutir e analisar esses acontecimentos sombrios é um passo importante para entendermos melhor a natureza humana em suas facetas mais obscuras. Agradeço a atenção de todos neste vídeo sobre o colecionador de cadáveres, Karl Denke. Espero que essa história tenha impactado vocês tanto quanto a mim. Não deixem de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdo envolvente e educativo sobre temas criminológicos e psicológicos. Até a próxima! Tenham uma boa semana!